Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais uma videoaula, a nossa quinta videoaula, onde a gente vai dar a introdução à animação e linha de tempo e ver também essa questão das camadas, certo? Lembrando que a aula anterior que a gente viu a questão dos símbolos, que todos os símbolos que a gente cria um objeto que converte em símbolo, o símbolo fica guardado aqui na biblioteca, e não só símbolos, como também arquivos de som ou arquivos de imagem, JPG, bitmap, qualquer coisa do tipo, que a gente importar, a gente importa para a biblioteca e vai aparecer aqui. Quando a gente cria um símbolo, lembrando também que quando a gente cria um símbolo, esse símbolo ele não fica uma coisa única, a gente pode reeditá-lo, a gente pode modificar o símbolo, certo? E tudo que tiver aqui vai ser atualizado. Por exemplo, vamos mostrar que a gente cria aqui esse círculo, vou agrupá-lo, vou transformá-lo, convertê-lo em símbolo, colocar aqui esfera e dou um OK. Vai aparecer aqui a nossa esfera, que eu escolhi inclusive como Movie Clip. E aí eu posso arrastar quantas eu quiser, certo? Se eu quiser remodificar esse símbolo, botão direito e eu escolho editar, certo? E aí pessoal, eu edito aqui, eu entro dentro do grupo, escolho aqui outra cor. Vamos ver aqui uma outra cor. Clico duas vezes, fora, mais duas vezes fora. Volto para a cena. Vejam só que meu símbolo esfera mudou. E mudou automaticamente os que já estavam lá na cena também. Certo? É bem bacana. Lembro vocês, pessoal, que em aulas anteriores eu ensinei que às vezes é interessante você agrupar objetos por questão de organização ou por questão de não atrapalhar a sua animação ou não causar defeitos em outros objetos. A gente viu isso. Organizar os objetos, cada um em cada camada, é mais ou menos do mesmo sentido. A gente cria uma camada e para essa camada a gente cria um objeto. Para outra camada outro objeto, para outra camada outro objeto. É mais ou menos essa a teoria. Só que não é tanta por organização. É mais para o caso de, por exemplo, cada objeto que tiver na cena vai ter uma animação diferente. Então eles têm que estar em camadas diferentes. Por quê? Porque cada camada tem sua própria linha de tempo. Então, se tem sua própria linha de tempo, vai ter seu próprio movimento, certo? Clicando duas vezes aqui no nome, eu posso renomear a camada para esfera, certo? Se eu desmarcar esse lápisinho aqui, eu posso fazer com que a camada não seja mais editável. Enfim, vamos voltar aqui. Vamos editar aqui para quadrado e aqui para retângulo. Na esfera eu já puxo uma esfera que tem aqui. No quadrado eu desenho o quadrado. Vejam só aqui uma coisa, um detalhe interessante na linha de tempo. O quadro-chave, esse quadrozinho, cada quadrinho desse é um quadro na linha de tempo, a gente chama quadro mesmo. E quando está marcado assim com a bolinha preta, significa quadro-chave. E quando também está marcado com a bolinha vazia, também é um quadro-chave. Só que a bolinha preta, a camada, tem um objeto. E quando o quadro-chave, a bolinha não está preta, a bolinha está vazia, significa que não tem objeto. Então vamos criar um objeto. Vejam que a bolinha vai ficar preta quando eu criar aqui um quadrado, na camada quadrado. Vocês viram aqui? Fazer a mesma cor para o retângulo. Clico lá na camada retângulo e desenho um retângulo, certo? Para cada camada tem seu próprio objeto, certo? A gente pode aqui dar um Ctrl G para agrupar e depois converter em símbolo, gráfico, quadrado.
camada retângulo, Ctrl G, converte para símbolo, retângulo, e vai aqui aparecendo os nossos símbolos, certo? Vamos supor, se eu quisesse uma animação que tivesse 30 quadros, ou seja, essa animação ela vai vir até aqui, até esse quadro 30. Quando a agulha sair do quadro 1, esses objetos vão desaparecer, porque eles só estão marcados no primeiro quadro. Se eu quiser que eles apareçam até o quadro 30, eu tenho que clicar com o botão direito e inserir quadro, certo? Vejam, ó, que a esfera ela permanece, os outros desaparecem. Vamos fazer a mesma coisa para os outros. E aí, durante os 30 quadros, todos os objetos permanecerão na cena. Se eu quiser fazer uma animação daqui para cá, no quadro 1, a esfera está aqui, e no último quadro a esfera vai ter que estar aqui embaixo. Como é que eu faço essa animação? Aí que entra um conceitozinho chamado de quadro-chave. Que está bem aqui, ó. Inserir quadro-chave, certo? O que vem a ser esse quadro-chave? Quando tem um quadro-chave ele faz o que? Na animação ele marca posição, ele marca deformação, ele marca movimento, ele marca todas as características atuais que eles tiverem naquele quadro-chave. Por exemplo, nesse quadro-chave a esfera vai estar aqui, nesse outro quadro-chave a esfera vai estar aqui. Vejam aí, ó, vou passando a agulha, quando chegar lá no quadro-chave a esfera vai para lá, porque naquele quadro-chave tem outras informações da esfera, tem novas coordenadas, certo? E se eu quiser fazer um movimento mais detalhado, a bolinha vindo de passo a passo até chegar aqui embaixo, aí eu vou ter que fazer vários quadros-chaves, e cada quadro-chave eu vou descendo um pouquinho a bolinha até chegar nesse último, a bolinha está aqui embaixo. Você pode fazer dessa maneira, porém é um trabalho desgramado você fazer isso. Então, o Flash ele já oferece uma ferramenta que vai fazer isso automaticamente. Você clica nesse quadrinho-chave primeiro, clica com o botão direito e escolhe essa primeira opção aqui, criar interpolação de movimento, certo? Aí agora, ó, veja que automaticamente ele fez a mudança. Ele fez a criação de vários quadros-chaves até chegar ao último que está lá embaixo. Ou seja, ele fez o movimento que você quis. Vamos fazer de novo para os outros dois objetos. O quadrado. Você tem ele aqui. Você quer ele fazer esse movimentando para cá. Então você cria um quadro-chave aqui. Nesse quadro-chave você coloca ele para cá. Volta para cá. Clica aqui no quadro-chave do quadrado e cria interpolação de movimento. E agora é só passar a agulha. Certo, pessoal? Vou fazer a mesma coisa para o retângulo. Cria um quadro-chave. Nesse quadro-chave o retângulo vai estar aqui. Volta lá para o primeiro. Cria interpolação. E agora vamos ver o movimento. Certo? Entendido aí? Como é que a gente usa quadro-chaves? Como é importante na animação. Se ele tivesse que ir para outro canto daqui, vamos criar aqui outro quadro-chave. Vamos arrastar ele para cá. E daqui a gente cria mais uma animação. Se eu quiser que a esfera e o quadrado permaneçam ainda na animação, porém mesmo parados sem fazer nenhum movimento,
Então eu crio um quadro. Lembrando que quando eu crio um quadro, é meio que esse quadro-chave tivesse se repetindo. Aqui, 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 a mesma coisa, até chegar aqui onde tem um retângulozinho branco, certo? Se eu quiser pôr movimento depois, futuramente, só clicar e inserir um quadro-chave. E depois é só mudar. Não esquecendo de voltar para o penúltimo quadro-chave e criar a interpolação de movimento, certo? Entendido essa parte? Eu falei para vocês no começo da aula sobre a frequência de transição dos quadros-chaves. Que a gente viu aqui, a taxa de quadros. Significa que se eu botar 60 aqui, significa que a cada 1 segundo essa agulha ia percorrer 60 quadros. A linha de tempo ia ficar enorme, porém a qualidade da animação iria ficar com bem maior qualidade. Claro, também ia ficar o tamanho do arquivo final ia ficar maior, mas não tanto. Geralmente o padrão é entre 12 e 15. Às vezes colocando até 24 também fica uma qualidade intermediária. Aqui também, pessoal, tem criação de pastas. A gente pode criar uma pasta que a gente pode organizar camadas dentro dela. Ó, clique e arrasta um pouco para o lado. E podem criar várias pastas a fim de organizar mais isso aqui para não ficar tão enorme se você criar muitas camadas. Para tirar é só clicar, segurar e arrastar para frente. Certo? Ficou bacana a nossa animação. Vocês podem aí praticar à vontade aí para chegar em outros e até melhores resultados. Lembrando, a apostila nesses detalhes, nessa parte de animação, ela também tem ela tem uma parte bem detalhada falando sobre essas opções, certo? Explica um pouco mais. Se vocês não conseguiram pegar muito bem na videoaula, ela explica um pouco melhor essa parte da criação do movimento, do que é os quadros chaves ou quadros em branco, certo? Para quem não entendeu essa parte, ok? Então a gente fica por aqui. Na próxima e talvez última aula a gente entra fazendo uma pequena animação que vai mexer com alguns das coisas que a gente já andou fazendo, certo? Vai mexer com as ferramentas no geral que a gente já estudou nas videoaulas. Então, pessoal, até a próxima e última aula. Até já!